Bom dia, meus amigos. Vamos pedir a proteção do Divino Mestre, sabedoria para entender e explicar a sua palavra. Hoje é dia de gotas de luz e o tema é a pergunta de uma pessoa que nos segue. E ela perguntou por que o sacerdote não socorreu o homem ferido. Ela está falando sobre o sacerdote da parábola do bom samaritano. E antes de entrar em qualquer explicação, eu já vou falando para vocês, não tem nada a ver com o sacerdote. Essa história não é sobre o sacerdote. Diz ela que ela fica muito triste de ver como que o sacerdote da sua paróquia pode sofrer com comentários de certas pessoas que se dizem cristãs e que metem a língua no sacerdote por causa dessa parábola. Ela queria entender por que Jesus usou exatamente o sacerdote nessa parábola. Não tem nada a ver com o sacerdote, gente. Vamos procurar entender essa conversa e daí vocês vão ver se vocês concordam ou não comigo. Quero agradecer a todos os católicos que me seguem, isso é maravilhoso e mostra que o conceito de uma igreja já está no coração de vocês. Muitos evangélicos aqui e outras religiões que nem sei. Essas pessoas estão entendendo a filosofia do Grupo Vida Boa, da Igreja Vida Boa. A gente não quer nenhuma divisão, a gente quer estudar a palavra de Deus no sentido de uma igreja, não a Igreja de Deus dividida em uma série de igrejas, não, é uma igreja. Então, muito obrigada a todos vocês nos seguindo. Nós aqui não estamos recrutando ninguém para pertencer à nossa igreja, mas nós queremos fazer parte da sua igreja se ela for Igreja de Cristo. Para entendermos tudo isso, nós temos que ler antes dessa parábola, em que Jesus Cristo estava conversando com o mestre da lei. Quem que é o mestre da lei? O mestre da lei é uma pessoa que entendia toda a lei judaica e também toda a lei do Torá. Eles são especializados na lei do Torá. Geralmente eles são rabinos. Eles pertenciam tanto à sinagoga quanto ao sinédrio. Então, uma coisa ligada com o outro e eles trabalhando diretamente com os sacerdotes. Aí esse mestre da lei pergunta para Jesus o que é preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus, ao invés de responder, perguntou para ele o que é que a lei diz sobre isso. O que é que a lei de Moisés dizia sobre isso? Ele foi pronto em responder e disse que a lei dizia que deveriam amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus ficou contente com a resposta e disse: faça isso e viverá. Mas o rabino ainda não muito satisfeito, porque ele entendia sobre amar a Deus acima de todas as coisas, pelo menos pensava que entendia. Mas aí ele vai e pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? E é por isso que Jesus começou a falar essa parábola do bom samaritano. Por quê? Porque Jesus estava respondendo para ele, para esse mestre da lei, quem era o próximo. E daí Jesus começa a contar a história que havia um homem que estava viajando de Jerusalém a Jericó. E ele foi atacado nessa rodovia, ele foi roubado e deixado por quase morto, espancado ali. Então ele estava lá nessa situação à beira da estrada, aí veio um sacerdote, quando viu ele lá ferido,
precisando de ajuda, o sacerdote passou do outro lado da rua e prosseguiu. A mesma coisa foi com um levita que veio. O levita, quando viu a pessoa ferida precisando de ajuda, atravessou do outro lado e prosseguiu a viagem. E daí, no final, veio o terceiro homem, que era um samaritano, que nós chamamos de bom samaritano. Esse bom samaritano cuidou dos ferimentos, trouxe essa pessoa para uma hospedaria, pagou a hospedaria e ainda ofereceu para pagar a diferença se houvesse quando ele voltasse. Só um resumo, porque eu não vou entrar no estudo da parábola, eu só quero responder a pergunta. Nessa história ficou claro que o próximo desse homem era o samaritano. E é por isso que eu estou dizendo para vocês que a história não tem nada a ver com o sacerdote. Veja que desde o princípio esse sacerdote está representando uma classe, a classe em que esse mestre da lei pertencia. Que classe é essa? É toda a classe social elevada e é também a classe religiosa. Quando Jesus disse que o samaritano foi quem ajudou esse homem caído, com certeza foi um choque para esse mestre da lei. Por que é que foi um choque para ele? Porque os samaritanos eram seus inimigos. Eles consideravam os samaritanos inimigos. Eles também consideravam os gentios seus inimigos. Eles não iam em casa dos gentios, eles não participavam da mesma igreja junto com os gentios. E tudo isso era tão sério que, se um judeu fosse pego com um gentio ou um samaritano, ele iria preso, seria apedrejado até a morte. Veja o quanto isso é terrível. E diz a história que se uma mulher gentia ou samaritana estivesse dando à luz, precisasse de ajuda, um judeu era proibido expressamente de ajudar essa mulher. Por quê? Porque os judeus não queriam mais um gentio, mais um samaritano na face da terra. Eles queriam que eles fossem exterminados. Para vocês verem aí que não é sobre o sacerdote. O sacerdote é como se não existisse nessa história. Jesus está falando sobre a classe que esse mestre da lei pertencia, porque ele era um rabino. E falando dessa classe, Jesus também está denunciando a sua falta de amor ao próximo. Veja que é algo totalmente diferente dos sacerdotes de hoje. Quem está usando esse tipo de maldade, esse tipo de comparação, não está conhecendo a palavra de Deus, não está sabendo interpretar, está usando a palavra de Deus no sentido oposto, com um efeito satânico para atacar outra religião que está tentando fazer o trabalho devotado a Deus. Agora, se as religiões têm erros, não compete a nós julgarmos, a nós promovermos animosidade umas contra as outras. Por quê? Porque o julgamento pertence a Deus. Então, na minha opinião, a gente tem que continuar lidando com todas as religiões dentro da palavra de Deus, na esperança de que todas as religiões comecem a trabalhar dentro da palavra de Deus, mas nunca acusando, apontando o dedo, mostrando, porque a situação social dos sacerdotes daquela época não se compara com a situação social de hoje em dia. E também aquela época era uma classe toda negando outras classes.
Não era um sacerdote fazendo isso. Vocês me entendem? É por isso que eu estou falando que não é sobre o sacerdote. Agora, esse mestre da lei achava que ele amava a Deus acima de todas as coisas, mas Jesus acabou de provar para ele que ele não amava a Deus. Porque se ele amasse realmente a Deus acima de todas as coisas, não haveria distinção entre as pessoas. Eles não poderiam de maneira nenhuma estar fazendo essa distinção entre judeus e samaritanos, judeus e gentios. Não, todos são filhos de Deus, não é verdade? Veja que essa situação era tão séria na sociedade daquela época que os judeus, um dia, zangado com nosso Senhor Jesus Cristo, o que eles fizeram? Eles xingaram Jesus de samaritano endemoniado. Porque para eles, ser um samaritano era a pior coisa que existia na face da terra. A mesma coisa que ser um gentio. É por isso que eles xingaram Jesus dessa forma. Eu também já vi muitas interpretações sobre isso, que a estrada era perigosa, que era perigoso para o sacerdote ir lá e ajudar a pessoa e alguém sair do escondido e atacar o sacerdote ou o levita, que algo que essa pessoa poderia estar fingindo. Então existem muitas suposições. Mas se existe fundamento na história ligado com a palavra, eu acho que é nisso que a gente tem que acreditar. Porque se a gente olha a sequência dessa conversa e o que está por trás da conversa, entendendo a realidade daquela época e não a nossa realidade, que não tem nada a ver, já mudou tanto, que não tem nada a ver com aquilo que eles pensavam naquela época. E nós temos que nos transportar na história da época para a gente compreender exatamente o que é que Jesus estava querendo dizer. E muita coisa na palavra está ligada com a condição social e religiosa da época. Vocês não concordam? Eu acho que sim. Eu agradeço imensamente a essa pessoa que me mandou essa pergunta. Podem me fazer perguntas se estiver ao meu alcance. Eu responderei. Se não estiver ao meu alcance, eu oro ao Senhor por sabedoria e com certeza a resposta virá. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Espero que tudo isso contribua para um melhor entendimento, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é um Senhor de fazer acusações pessoais. O Senhor Jesus Cristo não é um Senhor de atacar as pessoas, mas ele é um Senhor que quer trazer todo o seu rebanho, inclusive os malignos, de volta para ele. Então, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, há tempo para todos nós, inclusive aqueles que nós achamos que estão mais incorretos, que estão no caminho pior que a gente possa imaginar. Eles têm sim oportunidade de voltar para o Senhor. E muito cuidado com o julgamento, porque muitas vezes a gente julga de uma maneira muito desumana e injusta, pensando que é justo e humano, porque a gente não conhece todos os fatos. Então, é melhor a gente deixar para Deus quando a gente não compreende, não é? Um bom dia a todos vocês, muito obrigada. Peço que, se puder, curta, comente e compartilhe. Muito obrigada, Deus te abençoe. Que Deus abençoe o seu dia, que você, a sua família e todos à sua volta estejam felizes, com saúde e paz no coração. Amém e muito obrigada.